Shalom, vamos falar um pouco sobre santidade. Santidade é além do estado do ser, é também uma pessoa, ou seja, é aquele que é o santo dos santos, a santidade suprema, e está presente em toda a Escritura, desde o princípio. E muito antes do princípio, ele já era, o santo já era. Por isso creio que não há como fechar um estudo sobre este tema, pois todo e qualquer assunto que estudamos e vivemos das Escrituras do Eterno está relacionado ao santo e a estar nele em uma posição de santidade. Se falamos sobre oração, por exemplo, também estamos falando do santo e de ser santo. E assim por diante, pois tudo envolve uma posição de ser separado. Porém, notaremos que ser santo é muito diferente do ser ascético, ou seja, da repressão dos prazeres terrenos. Mas neste breve texto abordaremos algumas questões básicas sobre o contexto hebraico bíblico acerca da santidade e do ser santo. E estes pontos principais que veremos são a Torá, o pecado, arrependimento, liberdade, sendo que não poderá haver santidade se não houver a Torá e arrependimento do pecado, então para assim estar na condição de liberto. E o sentido da palavra santo em hebraico, a qual é kadosh, que significa santo, e esta palavra procede de kadash, que tem por significado ser separado, consagrado, colocado à parte. Ser santo é um processo de separação, é um processo para se estar naquele que é o santo. O Eterno declara que o homem precisa ser santo porque ele é santo. Como assim? Então vemos em Levítico 27, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Elohim. E 1 Pedro 1,16, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Isto nos mostra que o homem não é santo por causa de si mesmo, mas sim porque ele, o Eterno, é santo. E para que o homem possa se relacionar com ele, também precisa ser santo. Caso contrário, não há possibilidade de relacionamento. Então, sem santidade, ninguém pode perceber o Eterno, ninguém pode olhar para ele. Sem santificação, não há alguém que possa vê-lo, ninguém pode percebê-lo se não estiver separado de um sistema pecaminoso, transgressor da lei, da Torá. O Eterno se mostrou no meio do Egito, mas não há como conhecê-lo estando no Egito. É preciso sair e se separar do Egito. Hebreus 12,14 nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E notamos nas Escrituras que todos os que de alguma forma passaram a ver o Senhor mais claramente tiveram que sair de algum lugar e se separarem de algum lugar, pessoas, ou se separar de uma posição. Assim vemos Noé, Abraão, Israel, Jacó. O Eterno, desde o Éden, age promovendo separação entre as trevas e a luz, entre o santo e o profano. Isso é santidade, pois ele está totalmente separado de tudo e de todos. Ele é o insondável, o intocável, o inatingível, o inalcançável. Todo aquele que quer estar no santíssimo lugar precisa estar na posição de santo, caso contrário morrerá. Vejamos o mandamento que o Senhor dá aos sumos sacerdotes, aqueles que entravam para oficiar no santíssimo lugar, no lugar de maior revelação do Eterno, onde se podia percebê-lo com mais intensidade e profundidade. Então em Êxodo 28, 36 a 38 nos diz assim: farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofa azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Bom, assim o Eterno declara que a santidade ao Senhor precisa estar na fronte daqueles que entram no santíssimo lugar, ou seja, precisa estar na mente, entre os olhos, na visão, na percepção, no olhar, no entendimento, nos pensamentos, nas intenções, nas motivações. E se assim não for feito, não há como permanecer e ser aceito perante o Eterno. Porque ele, o Eterno, é o santo, ele é o Aleph, o separado de tudo e de todos. E é interessante que dentro do hebraico podemos ter essa alusão nas escrituras hebraicas. Bom, sabemos que está escrito que ele é o Aleph e o Tav, no grego, que é bem mais conhecido, que é Alfa e Ômega. Mas no hebraico é Aleph e o Tav, ou seja, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, mostrando que ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim de todas as coisas. Então Apocalipse 22,
13 nos diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o Aleph e o Tav, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E no verso então de Apocalipse 22, 13 está como alfabeto grego, mas no pensamento hebraico é Aleph e Tav. Bem, vamos observar onde aparece pela primeira vez a letra Aleph nas Escrituras. Então nós temos em Gênesis 1:1 o verso Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Elohim os céus e a terra. E sabemos que as letras no hebraico também têm o sentido de números, portanto o Aleph tem a numeração 1, e nas escrituras em hebraico essa letra é a primeira letra que aparece em Gênesis 1:1, ou melhor, aparece antes de Gênesis 1:1. É o Aleph antes do Bereshit, indicando que é o 1. E é algo muito lindo, pois mostra que aquele que é o Aleph, o Eterno de Israel, está antes da criação. Ele está totalmente afastado e separado da criação. Ele é antes do princípio. Ele não pode estar na criação, senão não haveria criação. Sua santidade dissiparia tudo. Então no princípio criou Elohim os céus e a terra. Ele é antes do princípio. O Aleph, o Eterno, é antes da criação, antes do princípio, separado de tudo e de todos. É a santidade suprema. E por isso que desde o princípio o Eterno se manifestou na criação por meio do seu Filho Yeshua. Ele se moveu e participou da criação. Noé se relacionou com Yeshua, Abraão falou com Yeshua, Moisés viu Yeshua na fenda da rocha, Davi e todos estes homens tiveram a revelação do Messias. Pois como está escrito, o objetivo da lei, da Torá, é o Messias para a justiça de todo aquele que é fiel, Romanos 10:4. Ou seja, aquele que é fiel à Torá, aquele que é fiel à lei ou à instrução do Eterno, alcançou o objetivo e o alvo que é o Messias. Sendo assim, antes de Yeshua vir em carne, já haviam aqueles que o tinham alcançado por meio da fidelidade, guardando os mandamentos do Eterno. O Eterno não tem forma como o homem para que possa ser visto. Ele é visto por meio da forma do Filho. Ninguém pode ver aquele que não tem começo e nem tem fim, mas pode ver o Filho. Assim já sabiam os nossos sábios que a Shekhinah, a manifestação da presença do Eterno no meio do povo, era e é a manifestação do Pai na forma do Filho. A santidade, o santo, aquele que não pode ser comparado, se torna acessível pelo Filho. E quando Yeshua veio em carne, evidencia aquilo que já houve desde o começo. Então o Senhor não pode ser comparado, como diz Isaías 40:25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo? O Filho é a expressão da santidade do Pai. É quem revela o Pai entre os homens desde o Éden. Hebreus 1:3 diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O Filho é a voz do Pai que passeia no jardim desde a existência da primeira viração do dia, Gênesis 3:8, quando ouviram a voz do Senhor Elohim, que andava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Elohim, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E como Yeshua disse, certa vez, quem vê a mim, vê o Pai. Quando ele foi indagado, quando os discípulos queriam ver o Pai, Yeshua então responde: por que você ainda me pergunta que quer onde está o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê aquele que foi enviado, vê aquele que enviou. E ser santo não é ser ascético. Muito se confunde o ser santo com o ser ascético. Isto ocorre desde a antiguidade através do surgimento de várias filosofias. O ascetismo, na filosofia grega, a qual ainda é muito vigente até os dias atuais, e foi muito evidenciada na Idade Média, surge com a filosofia de Platão. E para compreendermos mais sobre o ascetismo, vamos ver algo sobre essa filosofia de Platão, que até vemos em outros estudos com o tema algumas evidências greco-romanas em nosso meio. Mas enfim, Platão dizia que haviam os universais, que era o perfeito e o plano superior, e os particulares, que é o físico, a imitação do perfeito, é o terreno. Daí nascem algumas correntes filosóficas como o gnosticismo e o ascetismo, trazendo uma dicotomia, uma divisão. Então os universais é o perfeito, o plano superior, e os particulares, que é o físico, é a imitação do perfeito, é o inferior. E dentro disso nós temos o gnosticismo, que começou a surgir um pouco antes de Cristo, estava presente no século I e II depois de Cristo e acabou influenciando algumas congregações do primeiro século. Segundo a doutrina do gnosticismo, Cristo se esgueirou através dos poderes das trevas para transmitir o conhecimento secreto,
ou seja, gnoses, e libertar os espíritos da luz cativos no mundo material terreno, para conduzi-los ao mundo espiritual mais elevado. Segundo algumas linhas gnósticas, Cristo não veio em carne e nunca assumiu um corpo físico, nem foi sujeito à fraqueza e às emoções humanas, embora parecesse ser um homem. Alguns historiadores afirmam que o apóstolo João se refere a esse assunto quando enfatiza que o Verbo se fez carne, em João 1,14, e em sua primeira epístola que todo o espírito que não confessa que Yeshua, o Messias, veio em carne, não é de Elohim, 1 João 4,3. E houve um teólogo cristão chamado Marcião, em 160 d.C., que também foi influenciado, e este dizia que o Deus do Velho Testamento não poderia ser o mesmo do Novo Testamento, pois o do Velho é ruim e vingativo, criador das leis judaicas, e por isso deveria ser rejeitado pelos cristãos. Por sua vez, o Novo é bom. Portanto, ele dizia e cria que só o Novo Testamento interessava aos cristãos, e que nada tinha a ver com a lei, com a Torá. Esta é uma influência da crença do gnosticismo. E o pré-requisito essencial da filosofia gnóstica é o postulado da existência de uma entidade imortal, que não é parte deste mundo, que pode ser chamado de Deus interno, centelha divina, crístico, divina essência e assim por diante, que existe em todos os homens e é a sua única parte imortal. Os gnósticos consideram que o estado do homem neste mundo é antinatural, pois ele está submetido a todo tipo de sofrimentos. Para eles é necessário que o homem se liberte deste sofrimento, e isto só pode ocorrer pelo conhecimento, pela gnosis. E outra faceta da filosofia de Platão, então, é o ascetismo, que é muito confundido hoje com santidade. Ascetismo é ascesis, que significa prática e exercício. Tem como filosofia a repressão dos prazeres terrenos para se alcançar uma maior espiritualidade. Vemos então que esta dicotomia em que o físico é ruim e metafísico é bom não está de acordo com as escrituras, ou seja, com o eterno doador da vida. O que está no plano material é ruim, mas no pensamento do eterno não é ruim, pois ele é quem fez. O que é ruim é a corrupção no material. Por volta do século III, com o surgimento do cristianismo, surgiu juntamente uma hostilidade muito intensa pela sexualidade humana e pela vida terrena. Isto percorre a era medieval, do século V ao século XV, com a ênfase na maldade humana e um foco excessivo quanto ao pecado, havendo então as práticas de autoflagelação. E infelizmente a igreja hoje ainda, as congregações em geral, protestantes, ainda vivem um pouco, para não dizer muito, dessa filosofia, dizendo que a TV é pecado, o dinheiro é pecado, o sexo é pecado, o sexo fora da aliança, sim, é pecado. Mas em geral não, porque foi o Senhor que fez. O futebol é pecado, o corpo é pecado, e assim segue uma lista de pecados relacionado a tudo aquilo que é terreno. Bom, a maneira como essas coisas são usadas podem se tornar pecado, sim, mas elas em si não são. No pensamento hebraico, a vida terrena é um presente, é uma dádiva do Eterno. Bem, Paulo, Shaul, em sua carta aos Colossenses, repreende esse tipo de pensamento e ações ascéticas. Mas infelizmente muitas pessoas acham que Paulo está falando da lei, da Torá. Mas naquele contexto, Paulo está falando claramente sobre o ascetismo grego, esse no qual nós falamos há pouco, que vem da filosofia de Platão. Então assim ele, pelo Espírito, ele diz em Colossenses 2, 20 e 23: Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, Paulo está declarando que esta ação ascética, de não toques, não manuseis, tem aparência de sabedoria e até de santidade, mas não tem valor algum contra a sensualidade. Trazendo para os nossos dias, muitos se isolam, não se divertem, porque acham que ser santo é somente ficar 5 horas orando, 3 horas lendo a Bíblia, jejuar 40 dias, e se sondarmos estas ações, pode ser que no íntimo a intenção seja ascética, ou seja, tem o mesmo pensamento do ascetismo de privação da vida terrena.
Não digo que não se deve orar, ler a Bíblia ou fazer jejum, mas que deve-se compreender o que se faz e não fazer por motivo ascético, achando que isto me fará mais espiritual e mais santo, quando assim me privo de alguns prazeres lícitos, dados pelo próprio Eterno. E não há como falarmos de santidade se não falarmos da Torá e a relação com o pecado. Muito se fala em santidade, porém parece algo meio vago, pois ouve-se que ser santo é não viver no pecado, mas pouco se compreende o significado de pecado. E devido ao contexto sem Torá e sem o elemento hebraico, o conceito do ser santo se torna incompleto. Santo no contexto bíblico hebraico é ser separado dos povos para viver a Torá, ou seja, para viver a instrução do Eterno e assim estar no Eterno. Levítico 20, 26, o livro de Vaikra da Torá, diz assim: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Neste verso, o Eterno está falando ao povo de Israel, o qual havia sido tirado do Egito para ser do Eterno, para ser dele. E como o povo seria dele? Vivendo seus mandamentos e estatutos, os quais foram revelados no Sinai. Assim eles seriam livres das leis dos povos para viverem a instrução e a Torá do Eterno. Não há santidade sem Torá, pois a Torá é o código ético e moral do Eterno. É o código de santidade, o qual separa o homem dos costumes dos povos, o tornando livre. Levítico 20, versículo 7, diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, vosso Elohim, sou santo. Levítico 20, verso 8: guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então assim o Senhor nos separa, nos santifica, através dos seus estatutos e mandamentos. E creio que Yeshua faz uma drash, ou seja, uma correlação de textos. Ele repete o texto e confirma quando diz, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Todos os mandamentos do Senhor contêm princípios que nos separam, ou seja, nos santificam. Pois em Levítico 19 o Senhor nos diz que Ele é santo e que devemos ser santos porque Ele é santo. Mas como seremos santos? Após ele falar isso, é dada uma lista de mandamentos que, ao serem cumpridos, estariam promovendo uma separação dos valores pagãos. Este mandamento também foi citado por Pedro ao dizer que devemos ser santos em toda a maneira de viver. 1 Pedro 2, verso 15 e 16. E o que é a lei do Senhor, se não um código moral, de como devemos conduzir nossas vidas e que nos promove qualidade de vida? Ser santo também é ter qualidade de vida abrangendo o corpo, a alma e o espírito. No pensamento do Eterno não há dicotomia, o corpo, a alma e o espírito andam juntos. Então queremos ser santos como o Senhor é santo? Então precisamos rever nossos conceitos quanto à lei do Senhor, quanto à Torá do Eterno. Então Levítico 19, verso 1 a 4 nos diz assim: disse o Senhor a Moisés, a Moshe, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes, santos sereis, porque eu, Senhor vosso Elohim, sou santo. Então como? Cada um respeitará sua mãe e seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Elohim. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Elohim. E assim continua uma lista que tornaria o povo santo e assim também nos torna santos. Então ser santo é viver os mandamentos e estatutos do Eterno. E com relação ao pecado, pecado é ratá no hebraico e tem o sentido de errar o alvo. E isso nos mostra algo interessante, pois a palavra Torá é instrução e vem da raiz yará, com o sentido de apontar o alvo. E qual é o alvo? O alvo é Yeshua, o Messias, o Mashiach, como está escrito em Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que é fiel. Então neste verso vemos que o alvo da lei é o Messias, porque a palavra usada aqui para fim é telos, cujo significado é objetivo, e assim então sendo um alvo. Bom, então temos o pecado como um desvio da Torá, ou seja, algo que não está apontando para o alvo, o qual é Yeshua, a representação das promessas feitas em Abraão, e tudo aquilo que temos como justificação, santificação, separação, vida, qualidade de vida, liberdade. E portanto, viver no pecado é viver fora da Torá, ou seja, caminhar em desobediência aos mandamentos do Eterno. Pecar é transgredir a Torá. É extremamente importante termos em mente o que realmente significa o pecado, senão torna-se algo muito generalizado e sem objetividade, ficando desta forma dentro de um conceito muito vago.
Nas escrituras, mais especificamente, nos escritos de Moisés, na Torá, vemos vários tipos de transgressões da lei, assim declarado pelo próprio Eterno, ou seja, há vários tipos de pecados e vários tipos de consequências. Há pecados para a morte, pecado com a intenção de pecar, que é ratat, sem a intenção de pecar, há mais graves, menos graves, pecados de líderes, transgressão do povo, transgressão acerca das coisas sagradas. Então temos um leque amplo de instrução do Senhor acerca da transgressão de seus mandamentos e necessita ser estudado mais a fundo, o que não é o caso neste momento. Mas deixo aquilo que está escrito em 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei, ou seja, é iniquidade. E 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado, ou seja, pratica a transgressão da lei, procede do diabo, porque o diabo vive pecando, ou seja, vive transgredindo a lei desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Elohim, para destruir as obras do diabo. Então Yeshua se manifestou para acabar com a transgressão da lei. E segue então uma síntese a respeito dos tipos de leis estabelecidas pelo Eterno na Torá, só para termos uma noção. Outros estudos nós falamos mais sobre isso, mas uma síntese tem as leis morais, os 10 mandamentos, aquilo que se chama decálogo, são um exemplo de leis morais e são para toda a humanidade. Yeshua trouxe um sentido mais completo e profundo disso. Temos as leis cerimoniais relacionadas aos sacrifícios, ao sacerdócio levítico e ao templo, e dentro dessas leis cerimoniais temos o sacrifício pela culpa, que é o ratat, quando houve a intenção de pecar, o qual foi mudado pelo sacrifício de Yeshua. Temos também o sacrifício pelo delito ou sacrilégio, que é o Hasham, quando não houve a intenção de pecar, que também foi mudado pelo sacrifício de Yeshua. E, além desse sacrifício, temos a oferta pacífica, que é Shelamim, feito com a intenção de ação de graças, objetivo de restabelecer aliança com o Eterno, para estabelecer um pacto de paz, pode ser visto mais em Levítico 2. Também temos o de manjares, que é Korban Minra, relacionado a louvor e ação de graças. A oferta era flor de farinha, azeite, incenso colocado sobre o altar. A palavra Korban deriva de duas raízes, que é Karov, que significa aproximar-se e trazer para perto, e Kerev, que significa que vem do interior. Portanto, a oferta deve nos aproximar dele e deve ser algo que vem do nosso interior. E, além dessas leis morais cerimoniais, também temos as leis éticas, coisas praticadas no cotidiano, como beber, comer, vestir. E temos as leis circunstanciais, aquelas que foram dadas somente para o momento da travessia do povo no deserto. Por exemplo, guardar o maná, a disposição das tribos, algumas de higienização. Então, temos aí, bem resumido, a questão do código da Torá, de legislação da Torá. E com relação à iniquidade. Iniquidade tem praticamente o mesmo sentido de pecado, ou seja, transgressão ou oposição da lei do Eterno. A única diferença que eu vejo é que a iniquidade não se restringe somente à transgressão, mas também ao ato de se opor ou rejeitar a lei do Eterno. Então, iniquidade em grego é anomia, que significa sem lei, oposição ou transgressão da lei. E há uma passagem muito pregada e falada, porém pouco entendida, e essa passagem é aquela em que Yeshua, indagado por seus discípulos sobre o tema final dos tempos, deu uma palavra dizendo que nos dias finais haveria multiplicação da iniquidade, ou seja, oposição ou transgressão da lei. Portanto, Yeshua disse que no fim haveria multiplicação da transgressão da lei, da Torá. E por causa disso, o amor se esfriaria de muitos. Isso está em Mateus 24:12, que diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, ora, se ele mesmo disse que a lei, a Torá e os profetas dependem de dois principais mandamentos, e estes estão relacionados ao amor ao Eterno e ao amor ao próximo, de acordo com Mateus 22:40, então fica mais claro entendermos que ele realmente está falando da transgressão da Torá. Pois se aumenta o não cumprimento da lei, automaticamente diminui o amor ao Eterno e ao próximo. E na mesma lógica, se há o cumprimento da lei, da Torá, há sim o amor ao próximo e ao Eterno. Outras palavras de Yeshua, quando ele fala que muitos se achegarão a ele, dizendo: Senhor, pregamos em teu nome, curamos em teu nome, profetizamos em teu nome,
E ele vai falar abertamente: apartai-vos de mim, pois não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, vós que transgredis a lei do Eterno, transgredis a Torá. Bom, e vimos que santidade se enquadra em uma vida dentro da Torá, ou seja, não é viver em pecado, fora da Torá, mas sim estar na santidade, estar no Eterno, estar nele. Assim, para estar em santidade ou na santidade é preciso arrependimento. Certamente, a partir daquilo que já vimos até agora, fica mais claro o que implica arrependimento. Um termo usado em hebraico para arrependimento é teshuvah, a qual vem de shuv, o que traz a ideia de retorno, volta, ou seja, uma volta à obediência ao Eterno, uma volta à obediência aos seus mandamentos, é um retorno à Torá. Hoje em dia muito se ouve falar sobre geração de João Batista, mas será que também houve a compreensão do propósito de João? Muito se ouve sobre profetas, pessoas jovens que falam de arrependimento, mas será que há o entendimento do sentido de arrependimento? Bom, assim então Yohanan, João, disse em João 1,31: eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso imergindo com água. Bom, aqui temos o objetivo de João: imersão na água para que Yeshua fosse manifestado a Israel. Imersão é tevilá em hebraico, né, imersão em água, faz uma alusão a um retorno ao ventre, como um bebê na água do ventre de sua mãe. E água nas escrituras faz referência à Torá. E Yeshua diz algo que tem relação com esta imersão para arrependimento. Ele disse que quem não nascer da água, ou seja, esta imersão em água é um retorno à obediência à Torá. O nascer de novo, e assim Yeshua é manifestado a Israel, pois ele é a Torá. Isso quer dizer que Yeshua retorna quando há um retorno à Torá. João 3,5 respondeu Yeshua: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Elohim. Portanto, a mensagem de Yohanan não está fora do contexto de Israel e da Torá. Muito pelo contrário, é de retorno à Torá, o que automaticamente implica retornar ao Eterno e Yeshua. E quero fazer uma citação de um outro estudo com o tema A Purificação e a Torá, sobre essa questão de arrependimento e do batismo. Bom, na Torá a purificação se fazia e se faz pela água, havia a lavagem pela água. E isto se relaciona com a imersão ou batismo, em hebraico é tevilá. O batismo é um ritual de purificação israelita que tem sua origem na Torá, nas cerimônias de purificação. Havia lavagens executadas a fim de limpar-se higienicamente, mas também o simbolismo de se limpar da contaminação do pecado, da transgressão. Outro objetivo da lavagem pela água era o início do serviço ministerial, Números 8:21. E ainda nos traz a imagem de um novo nascimento, ou seja, um retorno à água como sendo o ventre de uma mulher. E há um sentido para nós, levando em consideração que a água representa a palavra. Portanto, batismo e imersão pode significar um novo nascimento, um retorno, uma teshuvá à palavra, o qual é Yeshua, onde somos purificados. E também pode significar o início de uma nova etapa de compromisso e serviço. Um dia Yeshua falou para Nicodemos sobre esse nascer da água. Como eu já falei anteriormente, João 3,5, Yeshua responde: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do Eterno. E ele mesmo também disse para os seus discípulos que a sua palavra estava limpando-os, em João 15,3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E como sabemos, a imersão também fala de arrependimento, e arrependimento está ligado à mudança de mente, que gera novas ações. Portanto, a nossa purificação dentro do contexto das Escrituras do Eterno é um andar na sua palavra, expresso em ações. Não apenas o conhecimento dela, mas um conhecimento prático. É uma purificação pelas águas vivas, seja águas correntes, águas que correm, não são águas paradas, a qual é a sua Torá. Essa expressão águas vivas é uma expressão que simboliza a Torá. Então somos purificados praticando a palavra do Eterno. E ser santo e estar no santo também é ser livre dos padrões estabelecidos pelos homens. Por meio dessa breve reflexão, quero comentar algo sobre o sistema deste século.
o qual padroniza e coloca tudo dentro de um padrão referencial. Sistema este que não se encaixa dentro do modo de ser do Eterno de Israel. Então, estando eu no dia de Shabat em uma praça observando a criação do Eterno, assim como descrito em Gênesis, onde o Eterno para no dia 7 e observa a obra que criou para fazer, então pude ver como a obra realizada pelas mãos do Eterno se diferencia das obras realizadas pelos homens, inclusos no pensamento da presente sociedade. Olhando a grama, as árvores, o homem, percebi que nada segue um padrão, ou seja, nenhuma grama é igual a outra, nenhuma árvore é igual a outra, nenhum homem ou animal é igual a outro, mas em contrapartida as obras dos homens tendem à padronização, ou seja, as casas, a quadra de futebol, as placas, os muros, os postes, os cabos de luz, as roupas, estampada no outdoor está a figura padrão de beleza. Então essa padronização é desde o princípio, onde vemos os homens de Babel padronizando, criando tijolos, o que nos mostra algo padronizado. Portanto, o sistema que padroniza provém de Babilônia e não do Eterno de Israel. Em Gênesis 11:3 nos diz assim: e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Bem, os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E partindo deste ponto, no qual os tijolos podem representar uma padronização, podemos notar que este sistema faz amargar a vida com dura servidão, ou seja, gera uma prisão. Esta é uma das formas da Babilônia e Egito para trazer servidão, assim como nós vemos em Êxodo 1:13, verso 14. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. E creio que um dos problemas que surge com este pensamento de padrão, a qual gera um aprisionamento, é a comparação. E como assim? Há um sentimento de comparação, ou seja, se há um padrão referencial, logo todos precisam seguir o padrão. Todos precisam se encaixar no formato, pois quem assim não fizer é de uma forma automática excluída e rejeitada. Dessa forma, nossa mente fica aprisionada, sempre se comparando com o outro, sempre se comparando com o padrão imposto pela sociedade padronizada. Os dias acabam sendo vividos em função de se encaixar no padrão. Acabo vivendo em função dos olhares do outro, e isto produz frustrações, pois olho para o outro que está dentro do padrão da sociedade. Por exemplo, aquele que tem um bom carro, já completou sua faculdade, e quando eu não alcancei esse padrão, se estiver preso na comparação, ficarei frustrado, depressivo, porque não estou dentro do padrão referencial. E sem dúvida, a sociedade que padroniza não é piedosa e justa. Com certeza ela expele todos os que não andam de acordo com seu padrão. E precisamos ser nós mesmos, de acordo com o padrão do Eterno, de acordo com o padrão estabelecido pelo Elohim, o qual está expresso na Torá e manifesto na vida de Yeshua. Que sejamos livres do pensamento que um ministério grande deve seguir uma certa forma, alcançar um grande número de pessoas, ter uma agenda cheia de viagens. Tudo isso é vaidade e ilusão. Não há uma forma padrão. Não preciso me comparar com fulano de tal. Não preciso falar do mesmo jeito. Não preciso ensinar do mesmo jeito. Não preciso escrever do mesmo jeito. Não preciso ter livros escritos ou ter um canal de televisão para dizer que estou fazendo alguma coisa. Como que dizendo, olha, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou dentro do padrão. A questão é que eu não posso ser o outro. Não posso caminhar com os pés do outro. Não posso comparar o que é diferente. Assim é o santo, assim é o eterno, ele não pode ser comparado. Ele é separado de todo padrão. Como diz em Isaías 40:25, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. E assim também são os santos, aqueles que estão no santo, estão separados junto com ele. Aqueles que estão nele, estão no mesmo lugar em que ele está, ou seja, afastado do padrão estabelecido pelo homem. E quando falamos de padrão e de comparação, falamos também do caminho da multidão, pois o padrão está na multidão. E aqueles que saem do padrão estabelecido pelos homens se constituem na minoria. Multidão também está relacionada à Babilônia, ou seja, um sistema prostituído. Este sistema se assenta sobre as multidões, como assim está escrito sobre a meretriz em Apocalipse 17:1 e 17:15. Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. As águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. E creio que Yeshua, certa vez andando e sendo cercado pela multidão, estava também trazendo a ideia de se desligar do padrão vivido pela maioria, quando disse,
em Lucas 9:23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, quem quer seguir a Yeshua e ser seu discípulo não pode seguir o padrão da multidão. Quem está no santo não pode viver preso na forma estabelecida pelos homens. E com o desligamento da padronização, não temos mais a necessidade de comparação, e assim a liberdade do sentimento de rejeição, a liberdade sem medo para ser quem devo ser. Então isso foi uma breve reflexão, um breve entendimento sobre santidade, que está muito ligada à vivência na Torá do Eterno. Shalom.